Olá, seja muito bem-vindo em nome de Jesus a este ajuntamento online do povo de Deus, onde nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor e também aprenderemos da palavra de Deus, uma palavra que é viva e que nos ensina. Eu quero convidar você a enviar o link dessa mensagem para pessoas que talvez o Senhor está trazendo à sua mente neste momento, e você também pode compartilhar conosco os seus motivos de oração, porque nós estamos reunidos aqui para que a presença, a vontade de Deus, ela seja revelada a cada um de nós. Eu quero convidar você para orarmos e logo depois nós vamos juntos, adorar ao Senhor com canções apresentadas ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado por esse tempo que estamos reunidos. Nós clamamos para que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Que a Tua vontade seja manifesta, Deus, e sejamos desafiados a obedecermos ao Senhor. Receba o nosso louvor, Deus, e que nesse tempo Teu Espírito Santo seja a única voz a ser ouvida em nome de Jesus. Amém.
servo santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Esse é o momento em que nós vamos orar. Você já compartilhou o seu motivo aí no chat? Se não, aqueles motivos que você tem aí dentro do teu coração para apresentar ao Senhor. E eu queria que neste momento você pudesse fazer isso. Nós temos motivos, né, para agradecer a presença desse Deus que é vivo. Talvez esse é o momento em que você vai clamar por si mesmo ou vai pedir por outra pessoa, né? O irmão Éder tem pedido oração pelo seu cunhado, pelo Mateus. Ele está internado na Santa Casa, aguardando ali, né, a liberação de equipamentos para uma cirurgia que ele precisa fazer na cervical. E nós vamos continuar orando, né, pela vida dele, para que Deus conduza aquela equipe médica restaurando completamente a saúde dele, possa trazer tranquilidade ao coração da esposa, de todos os familiares, né? Que Deus possa estar presente. Nós somos gratos, né, pela recuperação ali da irmã Wanda Tolle, que o Senhor continue restaurando completamente aí esse pé. Também nós vamos continuar orando, né? A irmã Ana Cristina logo tem consulta mais uma vez e talvez já vai tirar essa imobilização aí do pé. Vamos seguir em oração, clamando pela vontade de Deus. Vamos continuar orando pelo irmão Nildo, né, para que Deus abençoe, para que cada sessão ali de hemodiálise ele possa
continuar tendo a oportunidade de testemunhar da sua fé. Nós vamos continuar orando pelo senhor Gilberto, né, o pai do Roberto, que Deus continue abençoando aquele tratamento, Deus continue protegendo ele, né, de todo mal-estar, e a dona Júlia também possa continuar tendo essa experiência de depender de Deus em todas as situações, né? Quais são os motivos que você precisa apresentar ao Senhor? Quais são os motivos que você precisa colocar diante de Deus? Você pode fechar os seus olhos, se você puder, feche os seus olhos. Se você puder segurar na mão de alguém aí do teu lado, faça isso, porque esse é o momento em que nós vamos orar. Pai amado, nós apresentamos todos esses motivos diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem agido, cuidado ali da irmã Wanda, tem cuidado ali da irmã Ana Cristina, Deus. Pai, que em nome de Jesus elas possam perceber a Tua presença de uma forma muito especial. Continue, Deus, abençoando o tratamento do seu Gilberto. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai, pela vida do irmão Nildo. Continue abençoando pela irmã Ana. Fortaleça a saúde da irmã Ana, Pai, que ela possa experimentar, Deus, cada vez mais a presença viva do Senhor. Nós nos unimos em oração a Deus com a família do Éder, clamando pela cirurgia do Mateus. Pai amado, libere, Deus, faça com que todos os processos ali sejam liberados e essa cirurgia possa ocorrer, ele possa ver, ó Deus, a presença do Deus vivo e que o Mateus tenha um encontro, ó Deus, com a ação sobrenatural do Senhor, ó Deus. Somos gratos por aquilo que o Senhor já fez e clamamos por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Paizinho. Nós apresentamos, ó Deus, cada motivo, ó Deus, apresentado no chat, aqueles que estão na mente e coração dos seus filhos que acompanham nesse momento, que o Senhor possa realizar de acordo com o Teu querer, ó Deus, se manifeste de uma forma especial na vida do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh,
nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que é viva, a palavra do Senhor que é eficaz. Nós estamos estudando ali a epístola de 1 João e nós vamos ler ali no capítulo 2, a partir do verso 1. E eu convido a você, com todo temor, a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. O texto diz: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence, que permanece nele, deve andar como ele andou. Que o Senhor Jesus abençoe, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a leitura da palavra do Senhor e aplique ao meu e aplique ao seu coração. Na última semana nós estávamos falando a respeito dessa verdade da palavra do Senhor, que essa palavra nos ensina, e nós aprendemos que Deus, Ele é luz e não existe trevas nenhuma nele. A palavra de Deus revela que o Senhor, Ele é poderoso e mais do que isso, Ele, através de Cristo Jesus, pagou o preço de todos os nossos pecados e mesmo sendo pecadores, Deus, através de Cristo, derrama o seu amor para conosco, onde Cristo morreu para que nós pudéssemos viver com o nosso pecado perdoado, redimidos, através daquilo que Cristo Jesus Ele fez na obra, e não só perdão dos pecados, mas garantia de vida eterna para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra de Deus, no capítulo 2 de 1 João, começa a falar e a nos ensinar a respeito de que temos que obedecer ao Senhor. E é muito interessante que ele faz um contraste ali a respeito da obediência e verdade e desobediência e mentira. A palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que diz, eu conheço ao Senhor, mas não obedece a esse Senhor é mentiroso e a verdade não está nessa pessoa. Ou seja, um confronto entre verdade e mentira baseado na obediência. O versículo 3 que nós lemos vai dizer, sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Quando João, ao escrever essa epístola, ele está vivendo um contexto de perseguição ali, onde muitos daqueles que haviam conhecido o Evangelho de Cristo, o sacrifício do Senhor, estavam tendo ali um tipo de vida meio que relativo. Pessoas que estavam falando, mas não viviam. Será que nos dias em que vivemos isso também acontece? Pessoas que falam a respeito de uma fé, mas que têm dificuldade de viver de forma prática essa fé dentro do coração. A palavra do Senhor vai falar a respeito de se nós conhecemos ao Senhor e nós obedecemos aos seus mandamentos. Você já parou para pensar o que significa conhecer alguém? Quando você conhece uma pessoa, à medida que você desenvolve relacionamento com essa pessoa, você vai conhecendo um pouco dos gostos dessa pessoa, dos hobbies que ela tem, daquilo que ela gosta de fazer, daquilo que ela gosta de comer, daquilo que ela gosta de assistir. Então, quando nós conhecermos alguém, é quando nós nutrimos e mantemos um relacionamento próximo dessa pessoa. E à medida que nós estamos conhecendo essa pessoa, nós vamos nos identificando mais com essa pessoa, gostos que são parecidos ou não com o nosso,
né? Quando nós estamos conhecendo uma pessoa, existe uma troca de experiência ali, né? Uma amizade, um relacionamento íntimo que traz conhecimento. Nós aprendemos a nos doar para outra pessoa, né? E nós temos uma troca de aprender e ensinar dentro do nosso relacionamento. Quando a palavra de Deus ela fala a respeito de conhecermos a Deus, de conhecermos ao Senhor, é algo semelhante a isso. É nós investirmos tempo conhecendo a Deus e permitindo que Deus se revele a nós. E de repente nós estamos nutrindo um relacionamento intencional, onde nós vamos conhecendo a Deus e mais do que isso, nós vamos conhecendo a vontade do Senhor para com a nossa vida. E de repente o nosso coração está aprendendo, bebendo da fonte do Deus Todo-Poderoso, e à medida que o Senhor se revela a nós, nós vamos crescendo no conhecimento, no temor e no desejo de estar de acordo com aquilo que Deus, o Senhor, deseja para com a nossa vida. Como que nós conhecemos intimamente alguém? Como que nós podemos conhecer? Convivendo e investindo tempo com essa pessoa. Quando o assunto é relacionamento e intimidade com o Senhor, não é diferente. Se você deseja conhecer mais de Deus, se o teu coração ele anseia conhecer mais a vontade do Senhor para com a sua vida, existe a necessidade de investir tempo intencional com Deus, falando com o Senhor, se derramando na presença de Deus, falando a respeito de coisas que estão dentro do seu coração, e à medida que isso acontece, você vai estreitando o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus é a palavra revelada. A vontade de Deus está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. E quando nós aprendemos a nos alimentar da palavra de Deus, investindo tempo, é impossível nos alimentarmos da palavra do Senhor sem investirmos tempo lendo a palavra de Deus, lendo o Antigo Testamento, conhecendo o Antigo Testamento, lendo o Novo Testamento e entendendo que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, para o ápice da vontade de Deus em Cristo Jesus. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais nós vamos conhecer a vontade de Deus. E nós estamos diante da oportunidade de exercer com temor a nossa vida de obediência ao Senhor. Não basta nós sabermos aquilo que Deus deseja, existe a necessidade do nosso coração se curvar à vontade de Deus e, em obediência, mudarmos o nosso jeito de viver a vida. Por isso que no verso 3 ele diz, olha, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos, se obedecemos as suas ordens, se obedecermos as suas orientações, se colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar de forma prática na nossa vida. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos de verdade ao Senhor, nós vamos colocar em prática aquele entendimento, o entendimento do valor que existe em obedecermos ao Senhor e o desejo que precisa ser nutrido em nós para que a vontade de Deus ela seja cumprida no nosso jeito de viver a vida. O versículo 4 vai dizer, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ele é mentiroso porque a boca fala uma coisa e a vida, ela revela outro jeito de viver, senão aquele que está falando. Eu e você que acompanha essa mensagem, você que é pai, nós temos que tomar muito cuidado, você que é mãe, porque às vezes nós falamos algo que não vivemos. E os nossos filhos que estão ao nosso redor, eles estão atentos àquilo que está acontecendo.
Ele sabe aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração e o nosso jeito de viver a vida. Lá em Mateus, no capítulo 21, a palavra de Deus, ela conta a história de uma parábola de 2 filhos, e ela começa dizendo que um pai chega para um dos filhos e diz: olha, chegou o momento de você trabalhar lá na vinha. E um daqueles filhos, ele chega e responde para o pai: pai, eu não quero ir. Mas depois ele faz uma reflexão e ele vai. Ele obedece ao pai. E ele chega para um segundo filho e diz: olha, hoje é o dia que você precisa trabalhar na vinha. E aquele segundo filho disse: não, deixa comigo, pode deixar que eu vou. E ele não foi. E Jesus Cristo, ao final dessa parábola, ele pergunta para aqueles que o ouviam, aqueles fariseus, né? Ele pergunta: qual desses 2 foi obediente? Aquele que, mesmo não gostando, foi? Ou aquele que disse, vou, e não foi? A resposta é muito clara. E ele diz, foi aquele primeiro filho. A vontade de Deus, ela precisa se tornar prioridade no nosso jeito de viver a vida. É impossível nutrir um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com Deus, sem obediência. Por isso que a palavra, no versículo 4, ela vai dizer, olha, se você diz eu conheço, mas não obedece, não existe verdade no que você está dizendo. Você tem um coração obediente a Deus? Você tem um coração que se submete à vontade de Deus, mesmo quando essas decisões do Senhor não vêm de encontro com aquilo que você deseja? A grande verdade, ela é muito simples. Aquele que conhece ao Senhor, aquele que ama a Deus e que deseja crescer na presença, no conhecimento, que deseja desenvolver intimidade com o Senhor, ele precisa se submeter e obedecer a Deus. Sabe quais circunstâncias que às vezes nós temos que obedecer, querendo ou não? São aqueles momentos em que o Senhor revela pecados na nossa vida. É impossível vivermos num mundo de pecado, numa vida inclinada e mergulhada no pecado, sem se arrepender e pedir perdão por isso. É impossível nutrir um relacionamento com o pecado e um relacionamento próximo com Deus. E são nesses momentos em que o Espírito Santo de Deus nos confronta com pecados na nossa vida que nós precisamos, em obediência, abandonar aquilo que tem nos afastado de Deus, aquilo que tem feito mal no nosso jeito de viver a vida. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Na última semana, nós falamos a respeito do pecado. E nós falamos que o Senhor, ele é aquele que perdoa quando existe relacionamento de intimidade. Você tem aberto mão de coisas que têm afastado você da presença de Deus? Você tem buscado conhecimento e Deus tem se revelado a você? A sua vida tem sido confrontada com os erros que você comete quando você lê a palavra de Deus? O versículo 5 vai dizer, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, e desta forma sabemos que estamos nele. Quando nós estamos em Cristo, à medida que conhecemos ao Senhor, nós vamos recebendo mais daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Eu gosto de usar o exemplo que à medida em que nós nos enchemos de Deus e da presença de Deus na nossa vida, nós vamos nos esvaziando de nós mesmos. Nós já não estamos tão preocupados com aquilo que é nossa vontade, porque o desejo de obedecer e conhecer a vontade do Senhor, ela se torna prioridade na nossa vida. E de repente, valores são transformados dentro do nosso coração. As decisões que você tem tomado na sua vida, as escolhas que você tem feito, é baseada em desejos do seu coração ou é baseada na vontade de Deus, no desejo de que a sua vida ela possa obedecer aquilo que Deus deseja para o seu jeito de viver, para o seu jeito e para a sua história.
quando nós estamos em Cristo, quando o nosso coração verdadeiramente conhece ao Senhor, nós somos aperfeiçoados pelo amor de Deus e desta forma nós sabemos que estamos nele. Estar em Cristo é viver uma vida de obediência. Agora, estar em Cristo também é dar frutos que glorifiquem o nome de Deus. João, no capítulo 15, no verso 5, a palavra de Deus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Que tipo de fruto você tem dado com o seu jeito de viver a vida? Que tipo de fruto você tem dado ao tomar as decisões que você precisa tomar na sua história? Que tipo de fruto o seu jeito de viver tem dado como testemunho para quem está ao seu redor? Será que a sua vida tem ensinado outras pessoas a viver em obediência a Deus? Queridos, um dos desafios que temos como discípulos de Jesus é transformar as nossas atitudes em honra e glória ao nome de Deus. É fazer com que o nosso jeito de viver a vida, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de crer possa evidenciar a presença do Espírito Santo de Deus que habita o meu coração. Será que a sua forma de se relacionar com pessoas tem alegrado o coração de Deus? Será que o seu jeito de viver a vida, o tempo que você tem investido em cada minuto do seu dia, tem evidenciado que você pertence ao Senhor? Tem evidenciado que você está ligado na videira, que é Cristo Jesus, aquele que deseja fazer com que o seu coração possa dar frutos, que a sua vida frutifique para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos aprender o valor de viver para o Senhor. O versículo 6 vai dizer assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aqui existe um princípio discipular na palavra de Deus, onde o discípulo ele aprende com o seu mestre, onde o discípulo ele imita o seu mestre. A sua vida tem experimentado isso. A cada dia, a cada mês e a cada ano, você tem parecido mais com o Senhor Jesus nas suas escolhas, no seu jeito de viver, tem exalado a presença de Deus? Em outras palavras, será que a sua vida ela é digna de ser imitada? Ela é digna de refletir aquele Cristo que habita o seu coração? Quando nós entendemos isso, nós vamos aprender a colocar os propósitos de Deus como prioridade e, de repente, as pessoas começam a enxergar que existe algo de diferente em nós, que é a presença de Cristo Jesus, porque o nosso jeito de viver a vida está evidenciando a marca do Espírito Santo de Deus que habita em mim. O apóstolo Paulo, ele assume essa responsabilidade de um jeito de viver a vida. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele escolhe viver a sua vida baseado naquilo que o alcançou, no amor de Deus que o alcançou. E chega um momento que, ao escrever lá para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, ele diz: olha, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Você é um imitador de Cristo. Você tem a autoridade de dizer: sejam meus imitadores. Queridos, à medida que nós permitimos que o amor e a presença de Jesus, ela cresça dentro do nosso coração, a cada dia
nós vamos ser mais parecidos com o nosso Mestre. Nós vamos ser moldados e transformados pela presença do Cristo que habita em mim. E à medida que nós entendemos isso, nós somos desafiados a permitir que a presença de Deus ela tome conta do nosso coração. É muito interessante que o versículo 5 ali de 1 João, no capítulo 2, na nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer: porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Cristo. Viver unido com Cristo implica em abrir mão do nosso temperamento, do nosso jeito de viver a vida, para que o jeito de Deus se torne a nossa prioridade, para que aquilo que Deus deseja, ele se torne uma grande realidade dentro do nosso coração. E na nova tradição, também na linguagem de hoje, o versículo 6 vai dizer: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Como Jesus viveu? Você já refletiu a respeito disso? Ele viveu em obediência ao Pai. Aquele desafio que ele teve foi cumprido para a glória de Deus. Jesus foi aquele que nutriu intimidade através da oração. Por isso que ao sermos parecidos, desafiados a sermos parecidos com o Senhor, nós temos que nos tornar imitadores, buscando a presença de Deus. Nos momentos de lutas e dificuldades, nós clamarmos a presença e o socorro do Senhor e de repente nós estamos evidenciando, com o nosso jeito de viver a vida, a presença de um Deus poderoso, e nós vamos nos tornar cada vez mais sal e luz deste mundo. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Hoje, quando confrontado nessa mensagem, eu quero fazer uma pergunta a você. Será que você conhece Deus de verdade? Ou será que você simplesmente ouve falar de um ser divino? Conhecer a Deus é perceber a direção. Conhecer alguém é saber daquilo que aquela pessoa gosta. É você intencionalmente nutrir relacionamento. Mais do que isso, talvez você que esteja aqui hoje precisa conhecer a Deus de verdade. E o único jeito de fazer isso é entregando o seu coração ao Senhor. Fazendo uma oração dizendo: Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. E eu o convido a morar no meu coração. E de repente você tem a oportunidade de permitir que o Espírito Santo de Deus faça morada em você e comece a revelar a vontade do Senhor para a sua vida. Agora, talvez você que está acompanhando essa mensagem está sendo confrontado com as suas atitudes, porque talvez suas escolhas não tenham sido em obediência a Deus, mas talvez em rebeldia. Ou talvez você não tenha levado em conta aquilo que Deus deseja para você, somente aquilo que o seu coração deseja. E hoje é o momento de talvez você ter de pedir perdão ao Senhor e desejar e escolher fazer com que a vontade do Senhor cumpra na sua vida. E aí o seu coração se torna um coração obediente. Sabe quando que nós temos a oportunidade de obedecermos a Deus? Quando o Senhor ele pede a mim e a você coisas que precisam ser entregues. Será que Deus tem pedido para você abrir mão de coisas? Talvez você que acompanha essa mensagem precisa abrir mão de comportamentos que têm destruído a sua vida, destruído a sua família e trazido uma separação entre você e Deus. E isso é chamado de pecado. Talvez você precise abrir mão de coisas que têm roubado a vontade de Deus dentro do seu coração. E você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa entregar talvez vícios, manias. Você precisa entregar ao Senhor
aquilo que Ele tem pedido. E é a oportunidade que você tem de obedecer a Deus. Existe algo que você precisa colocar diante de Deus, coisas difíceis às vezes, que você ama, que você tem desejado, mas que o Senhor está dizendo que é momento de entregar. Você vai obedecer ao Senhor? Essa sempre é a melhor opção. Agora, você que acompanha essa mensagem, talvez você tenha olhado para o seu jeito de viver e o Senhor Ele está perguntando qual é o tipo de fruto que você tem dado. Quais os frutos o seu jeito de viver tem demonstrado? Será que demonstra um relacionamento íntimo com o Senhor? Será que você está realmente ligado em Cristo e dado fruto? Deus deseja que você, a partir de hoje, faça uma escolha de buscar a presença de Deus de tal forma que Cristo que habita em você possa ser visto por aqueles que estão ao seu redor. Agora, se os seus frutos têm envergonhado o nome de Deus, esse é o momento de você também apresentar isso ao Senhor e clamando por perdão, graça e misericórdia. Talvez o maior desafio para a sua vida hoje é você andar da mesma forma que Cristo andou, de você ser um imitador daquele que o salvou, tanto em escolha, obediência e desejo de servir e agradar a Deus. A sua vida tem evidenciado esse comportamento que, a partir de hoje, as suas escolhas, as escolhas que você precisa fazer para a sua família, sejam regadas, direcionadas pela vontade do Senhor para com a sua vida. Que essa palavra possa confrontar o seu jeito de viver a vida e você possa escolher viver como Cristo viveu. E assim como Paulo, você poder dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus, aquele que me salvou. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua família e abençoe a sua história.
Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E eu quero deixar um convite especial para você. Nesse final de semana nós temos o nosso culto às 19h30, um culto de celebração, e você é nosso convidado, E nós teremos na manhã de domingo às 9h aqui o nosso café e teremos uma assembleia administrativa. Nós temos uma assembleia trimestral para tratarmos de assuntos da vida da igreja. E todos os membros estão convocados para estar conosco aqui, participando dessa assembleia. E depois juntos nós partilharemos de um almoço, todos reunidos aqui neste lugar. Desejo do meu coração é que você seja abençoado e perceba a presença do Deus que é vivo perto do teu coração. E lembre-se, escolha sempre obedecer ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.